Pois é, então, vamos lá, vamos continuar onde a gente parou. Nós falamos um pouco sobre a lei de terras, né? Seus impactos positivos, negativos, né? E aí a gente está continuando. Então, o capítulo ele vai detalhar essa transição gradual entre o trabalho escravo e o trabalho livre, ressaltando que tal transição ela não significa o fim da exploração no campo. E novas formas de trabalho, como a parceria e o arrendamento, muitas vezes mantiveram trabalhadores em condições precárias e de dependência em relação aos grandes proprietários. O autor analisa a expansão da fronteira agrícola, seus impactos sobre as populações indígenas e os pequenos produtores, mostrando como o avanço do latifúndio para a produção de café e outros produtos de exportação geraram conflitos e expulsões, que a gente chama de expropriar ou expropriações. O autor também discute as primeiras manifestações de resistência camponesa e tentativas de organização dos trabalhadores rurais, destacando a ausência ainda de políticas efetivas, políticas públicas de reforma agrária no período, e que pudessem alterar essa concentração de terras, promovendo o desenvolvimento agrário mais equitativo. A prioridade do Estado era a manutenção desse modelo agroexportador, inclusive como é hoje, e a garantia de seus interesses dessa elite. O modelo agroexportador, que é o que nós vemos hoje, foi adotado no Brasil e ainda é. Refere-se a um sistema de produção agrícola em larguíssima escala, com foco principal na exploração de recursos naturais, terra, água, minérios, biodiversidade, e na produção nesse formato aqui, commodities agrícolas, para exportação ou para o abastecimento de mercados internos, mas a grande maioria para exportação. Esse modelo priorizou a alta produtividade, eficiência econômica, utilizando de monoculturas, mecanização intensiva e grande quantidade de insumos, fertilizantes e agrotóxicos. Embora possa gerar um grande produto interno bruto, impulsionar o PIB, esse modelo frequentemente está associado a questões de impactos, tanto positivos quanto negativos. Características desse modelo agroexplorador. Foco nessas commodities, ou seja, produção em larga escala de culturas como soja, milho, cana, café, para a questão de pecuária, além da pecuária extensiva para exportação. Monocultura, uma única cultura, tá? Uma única cultura, soja, por exemplo, e não o policultivo. Grandes propriedades ou latifúndios, concentração de grandes extensões de terra na mão de pequenos, ou melhor, de poucos proprietários. Mecanização intensiva, utilização de máquinas e tecnologias avançadas para o aumento da produtividade e da redução da necessidade de mão de obra, especialização da mão de obra, alto uso de insumos, uso excessivo de fertilizantes químicos, agrotóxicos, insumos para aumento de produção, orientação para o mercado, produção voltada principalmente pelo mercado externo, ou grandes indústrias, e não o consumo interno de alimento. Menor geração de empregos por hectare. Comparado à agricultura familiar, esse modelo geralmente emprega menos pessoas por unidade de terra. Impactos possíveis desse modelo. O econômico é a geração de divisas. A exportação de commodities contribui significativamente para a balança comercial do Brasil, ou superávit, e não déficit. Crescimento do produto interno bruto, o agronegócio vai ter um peso cada vez mais importante na economia brasileira. E tecnologias, demandas por inovação, maquinário, insumos, drones e etc.
Impactos sociais: excessiva concentração de renda e terra na mão de poucos, êxodo rural, migração de trabalhadores para a cidade, conflitos fundiários. A expansão da agropecuária gera disputas por terra com comunidades tradicionais e pequenos agricultores, como indígenas, quilombolas. Segurança alimentar, priorização de commodities para exportação pode impactar a produção de alimentos no mercado interno. É o que está acontecendo, por exemplo, questão do ovo e tal. Problemas ambientais, desmatamentos, a expansão dessas áreas de cultivo e pastagens é uma das principais causas do desmatamento na Amazônia e no Cerrado. Perda de biodiversidade, a monocultura e o uso de agrotóxicos vão reduzir a diversidade de espécies. Degradação do solo, uso intensivo de produtos químicos, levando à erosão e contaminação, e maquinário, tá? Que compacta o solo. Uso intensivo de água, irrigação em larga escala gera problemas de escassez hídrica, os grandes pivôs, por exemplo. Emissão de gases de efeito estufa, o desmatamento, a pecuária e os fertilizantes nitrogenados produzem ou contribuem para essa emissão. E contaminação por agrotóxicos, risco à saúde humana e meio ambiente. Portanto, o agronegócio é diversificado. Existem diferentes abordagens e tecnologias sendo desenvolvidas para mitigar alguns dos impactos negativos desse modelo, como a agricultura de precisão, a integração lavoura, pecuária, floresta, uso de bioinsumos. No entanto, esse modelo ainda apresenta desafios significativos em termos de sustentabilidade social e ambiental.